Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Nesta manhã, neste culto da família, nós vamos falar um pouco sobre o tema Quando Deus é o centro, a família permanece. Quando Deus é o centro, né, o centro do lar, o centro da casa, então a família que ali reside, esta família então permanece. Salmo 127, eu vou ler apenas o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Que diz assim, irmãos: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém, irmãos? Apenas então esses dois versículos. Irmãos, se você prestar bem atenção no início deste salmo, ali na nomenclatura dele, se a sua versão foi igual à minha, você vai ver que este salmo já na nomenclatura diz quem é o autor dele, né? No caso aqui é um cântico de Salomão, né? Então o rei Salomão foi quem escreveu este Salmo 127. E Salomão, ele é conhecido por três coisas, né? Três assim áreas, né, que ele gozou ali na sua experiência de vida. Primeiro, ele é conhecido pela sabedoria. A palavra do Senhor declara que não houve, né, nenhum homem mais sábio que tenha passado sobre a face da terra, e isso até aquele momento, obviamente que Jesus Cristo, como homem, muito mais sábio do que Salomão, mas Salomão, ele excedeu em sabedoria, pelo menos ali na sua época. Também em riqueza, né, não houve homem mais rico como Salomão, um homem que conquistou ali todos os tesouros deste mundo, né, um homem riquíssimo, poderosíssimo neste quesito. Ele tanto era buscado por causa da sua sabedoria, e devido à sua sabedoria, ele também ali conquistou muita riqueza para si. Então, todos os povos, quando vinham ali para uma audiência diante do rei Salomão, geralmente traziam tesouros, traziam ali riquezas, né, como pagamento a ele. E por último, ele é conhecido também por sua experiência familiar. Porém, se na sabedoria e na riqueza ele excedeu em muito, não houve homem mais sábio como ele, não houve homem mais rico e poderoso quanto ele. Na experiência familiar, né, nós já não podemos dizer o mesmo. Por quê? Porque a experiência familiar de Salomão é marcado por duas coisas, né? Primeiro, ali por pequenos acertos, mas eu diria que esses acertos foram muito mais ali no seu final de vida, no seu final de existência, considerando que ele escrevera o livro ali de Eclesiastes, né? Já na sua velhice. Então nós compreendemos, nós entendemos que ali, por aquele livro, talvez ele tenha buscado ali vivenciar novas experiências familiares. Porém, não só de acertos que foram pequenos, mas aí sim grandes tragédias marcaram a experiência familiar de Salomão. E já isso torna este Salmo 127, que é um salmo muito familiar, que trata muito ali, né, da família em si, que trata muito do lar em si, que trata muito ali dessa questão, como nós temos colocado na nomenclatura, né? Deus sendo o centro da casa, o centro do lar. É muito interessante que este homem que vivenciou tantas tragédias no hábito familiar, que errou muito, né, nos seus relacionamentos ali amorosos, né, no que diz respeito as muitas mulheres que ele tinha, a forma como ele abordava este tema na sua vida, e inclusive considerando, primeiro, um homem poderoso que ele era, talvez o poder que ele tivesse facilitava em muito esses erros
que ele cometera na sua vida familiar, mas principalmente nos admira o fato da sua sabedoria. Sendo um homem tão sábio, ainda assim, ele fez escolhas tão erradas, né? Principalmente no que diz respeito ali do aspecto familiar. Ele errou muito. Os seus acertos, volto a repetir, diz muito mais respeito ao finalzinho da sua caminhada. Então, o livro de Cantares, por exemplo, quando ele escreve ali direcionado para uma única mulher, mas quando ele ainda tinha várias, né? O livro de Eclesiastes, ele escreve sim, ali já na sua velhice. Então, esse salmo também, além de ser escrito por este homem, por Salomão, que parece-nos que trazendo um pouco de luz, as trevas que eram a sua vida familiar, ele aponta aqui para algo que é sublime, para algo que é necessário, né? Ponha Deus no centro da sua casa, né? Algo que até então ele não fazia. Então, esse livro escrito, esse capítulo, né? Esse salmo escrito por ele, e também esse salmo faz parte do cântico de romagem, que você vai ver aqui, que inclusive, se a sua versão foi igual à minha, repito, diz assim, né? Primeiro, tudo procede de Deus, cântico de romagem de Salomão. O que significa, então, esse salmo, ele ser chamado de um cântico de romagem, né? Então, os cânticos de romagem eram cânticos, né? Canções que eram entoados, né? Que eram cantados justamente pelas famílias israelitas, enquanto elas subiam para Jerusalém. Então, as famílias que estavam ali espalhadas ali em Israel, então, todo o período ali de festividades, a exemplo, quando eles iam para a Páscoa, vocês lembram ali no Novo Testamento, que fala que José, Maria e Jesus, eles estão subindo para Jerusalém, estão indo de Nazaré para Jerusalém, no período da Páscoa. Quando Jesus se perde ali no templo, lembra dessa história? Então, quando os israelitas faziam isso, eles nunca faziam isso em silêncio. As suas viagens eram marcadas por orações e por canções. E as canções que eles cantavam eram essas canções que eram conhecidas como cânticos de romagem, geralmente salmos. Então, eles subiam para o templo louvando, né? Então, é como se nós viéssemos para a igreja, né, todos os domingos, e a gente viesse cantando, né, pelas ruas. Então, era assim que eles faziam, né? Andavam em caravanas e eles iam cantando. Então, cântico de romagem era isso, eram canções, né, eram textos que eram louvados, que eram cantados ali pelas famílias israelitas, enquanto subiam para Jerusalém. Ou seja, aqui é um salmo em que as famílias, né, entoavam, cantavam, enquanto caminhavam, né? Então, eram para as famílias que estavam ali caminhando, né, que estavam ali se deslocando de um lugar para o outro. E aí é muito salutar para nós, né? Nós que somos famílias, né? Cada um de nós aqui, se não estamos com a nossa família completa, cada um de nós aqui representa um núcleo familiar. Então, eu vejo aqui, por exemplo, cônjuges que não estão com os seus cônjuges, né? Que não estão com sua cara metade, que não estão aqui com os seus filhos. Inclusive, há filhos lá atrás, né? No departamento infantil, na sala dos adolescentes, dos jovens, mas aqui há famílias representadas. E cada uma dessas famílias, a começar pela minha, nós estamos em constante caminhada, né? Nós estamos aí evoluindo, nós estamos caminhando, estamos saindo de um lugar para o outro. Então, é salutar para nós, sim, um salmo como este, um salmo de romagem. E aí, uma outra curiosidade é que o texto, ele começa com uma afirmação muito forte. Primeiro, escrito por Salomão, um homem sábio, poderoso, como nenhum outro, mas mesmo sendo muito poderoso e principalmente mesmo sendo muito sábio, errou muito ali na sua experiência familiar. Considerando os seus erros, em segundo lugar, ele então escreve este salmo de número 127, que é um salmo que se tornou um salmo de romagem, de cantoria para o povo ali de Israel. Era algo muito importante para eles lembrarem-se, então, dessas palavras aqui de Salomão. E terceiro, então, o texto começa com uma afirmação forte, né? Aliás, fortíssima, que é o versículo de número 1, né? Ele começa ali com uma condicional.
ele coloca um se, né? Se o Senhor não edificar a casa, né? Se o Senhor não levantar esta casa, se o Senhor ele não sustentar esta casa, em vão trabalham então aqueles que a edificam. Então, no caso aqui, estes que a edificam seríamos nós, os membros desta residência, desta casa, desta família, deste lar. Então, de fato, ele apresenta aqui como uma necessidade de que Deus realmente seja o centro da casa, de que Deus ele seja literalmente o centro da família. Se ele não for o centro, se ele não for o edificador, nós iremos edificar a casa? Iremos. Nós iremos sustentar a casa? Iremos. Nós iremos viver? Iremos. Mas segundo ele, será em vão. Nós vamos trabalhar em vão, não vai dar certo, né? Em determinado momento da caminhada, a gente vai se frustrar, nossos planos vão naufragar e certamente a nossa família, ela vai ruir. Então, esse texto começa com essa afirmação fortíssima. Vale aqui também uma observação interessante, irmãos. Assim como estes cânticos de romagem eram usados por Israel, por suas famílias, para serem entoados e cantados enquanto eles subiam para Jerusalém, quando vem então ali o exílio babilônico, né? Então o povo passa 70 anos distante de Israel, longe de casa, e quando eles passam esse tempo exilados, 70 anos ali longe, por causa do pecado do próprio povo, quando Deus começa a restaurar a sorte de Israel, e Israel começa a voltar, não é? Ali da Babilônia, do exílio, para a sua nação, para a sua terra. Então, lembre-se que, primeiro, o templo estava destruído e as moradias do povo, quase todas, estavam também por terra, não é? Então, quando o povo volta, encontra Israel, principalmente Jerusalém, totalmente desolado. Lembrem-se do texto de Neemias, né? Então, encontra tudo totalmente destruído, as muralhas destruídas, o templo do Senhor destruído, as casas, né, as moradias também destruídas. Então, quando eles também fizeram este retorno do exílio, eles retornaram também entoando os cânticos de romagem. Então, imagine que eles iam cantando ali os salmos. Então, imagine que nesta longa viagem da Babilônia para Israel, e aí de forma literal, porque aqui não era literal, de forma literal, era necessário que cada pai de família, era necessário que cada lar se unisse para reconstruir literalmente a sua casa, para reedificar literalmente a sua casa, tijolo por tijolo, não é? Então, quando eles cantaram aqui, já ganhou uma entonação mais trágica, já ganhou uma entonação muito mais forte quando eles louvavam isso. Ó, se o Senhor não edificar a nossa casa, né, a casa que nós teremos que reconstruir, reedificar, então em vão nós iremos, de fato, aqui trabalhar, iremos edificar. Então já ganha uma outra entonação. É muito parecido com a nossa vida. Então nós estamos aqui declarando o que para nós é uma verdade, né, essa verdade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Nós vamos cantar, entoar isso, mas estamos bem. A nossa casa está de pé, a gente está com um emprego, a gente tem comida, cada um de nós aqui temos comida na nossa despensa, não há nenhuma enfermidade assolando a nossa residência, não temos nenhum filho, nenhuma filha no hospital entre a vida e a morte, não é? Então, uma coisa é entoarmos isso agora, outra coisa é nós nos lembrarmos desse texto, se aí sim a nossa casa estiver desolada, destruída, houver desemprego, não tiver alimento na nossa residência, inclusive um dos nossos filhos estiver no hospital, entre a vida e a morte, o tom muda. O tom muda. As nossas promessas são maiores. As nossas reflexões são mais profundas. A nossa ficha cai mais rapidamente, né? No sentido de eu tenho que fazer mais, estou sendo falho, eu estou sendo ausente, eu estou sendo omisso, né? Então, em meio à dor, e isso aconteceu também com Israel. Então, Salomão aqui, obviamente, quando ele recita este salmo, ele não está falando, obviamente, não apenas de paredes ou de patrimônio, né? Esta edificação não é uma edificação apenas do tijolo, da parede em si. Ganhou esta entonação, volto a repetir,
quando o povo voltou ali, claro, para a sua terra, ali no exílio babilônico. Mas não é exatamente disso que ele está falando. Ele não está falando aqui exatamente de qualquer um de nós comprarmos um terreno e a gente vai construir. E aí, vamos edificar uma casa, né? Vamos comprar tijolo, cimento. Aí a gente começa a recitar esse texto. Não é disso bem que ele está falando. A casa aqui, para Salomão, representa justamente o lar, representa os relacionamentos que nós temos ali, os relacionamentos familiares, né? Representa os filhos, que inclusive nós não lemos, mas ele vai falar um pouco aqui na segunda parte deste capítulo. Ele vai falar também dos filhos. Esse capítulo ele é dividido em duas partes. As duas partes são interligadas, mas não falam da mesma coisa. Na verdade, a segunda parte é uma consequência, e a gente vai falar um pouco no finalzinho, então, da nossa explanação. Então, aqui, a casa para ele representa o lar, representa os relacionamentos, é esse tipo de edificação, representa aqui os filhos, representa o próprio casamento, o relacionamento conjugal, né, quando este não vai bem, e representa tudo aquilo que verdadeiramente sustenta a vida familiar, que nós sabemos que vai muito mais além daquilo que é material, daquilo que é físico. Talvez alguns de nós que aqui se encontrem, ou que esteja ouvindo esta mensagem neste momento, talvez alguns de nós tenhamos tudo, tenhamos carro, tenhamos casa própria, tenhamos vestes, tenhamos dinheiro. Talvez não somos ricos, mas somos abonados em um certo sentido, somos privilegiados em um certo sentido, vivemos bem, né? Mas podemos estar muito mal em alguma dessas áreas. Talvez estejamos vivendo aí a rebeldia dos nossos filhos, talvez estejamos vivendo um mau relacionamento conjugal, talvez estejamos vivendo uma crise terrível no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais dentro da própria casa, não é? Onde tem 4 ou 5 pessoas que mal se falam. E, por outro lado, pode ser que haja pessoas nos ouvindo neste momento que estão desempregadas, que não tem 1 quilo de farinha na sua despensa, que não tem ali com que vestir os seus filhos, mas vivem bem, vivem em paz. O amor é algo que está impregnado ali dentro da casa, dentro da residência. Há um abraço, há um aconchego. Então, não é de material que Salomão está falando aqui, e não é de coisas materiais que nós estamos falando aqui também. A casa aqui, essa casa que, se não edificada por Deus, nós iremos trabalhar em vão enquanto edificamos, por nossa própria força. Esta casa é o lar, são os relacionamentos, são os filhos, é o próprio relacionamento conjugal, é o próprio casamento em si, e também tudo aquilo que sustenta a vida familiar. Então, resumindo, no verso 1 e 2, o salmista, no caso aqui Salomão, né, ele apresenta, naquilo que eu vejo, né, que eu enxergo, ele mostra aqui 3 ilusões humanas. 3 ilusões humanas, e que por muitas vezes nós ou trazemos conosco para a nossa caminhada em igreja, ou muitas vezes nós nos deixamos levar por uma dessas 3 ilusões, se não as 3. Quais são as 3 ilusões humanas, ao meu ver, irmãos, que Salomão ele mostra aqui? A primeira delas é a ilusão de construir sem Deus. Tem muita gente que meio que se permite, né, esta ilusão em si mesmo, na sua casa, no seu seio familiar, esta ilusão de construir sem Deus, que se pode edificar sem Deus. E ele já deixa claro, não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você pode até iniciar, você pode até levantar as paredes, você pode até colocar o teto, mas na primeira tempestade que vier, no primeiro vento forte, na primeira tribulação, vai bater com força sobre essa sua casa, e ela vai o quê? Ruir. Lembrou de algum texto bíblico? Lembrou? Então, quem disse isso foi alguém muito mais sábio do que Salomão, foi Jesus Cristo. Você pode até pensar que está fazendo algo, você pode até pensar, para eu ter uma família, eu tenho uma casa, sem Deus, tem não? Tem não, sem Deus não tem não. Você tem algo que na primeira intempérie,
que você sofrer, talvez não rua de vez, mas vai aos poucos sendo rachado, sendo destruído, porque não vai se sustentar. Mas pastor, como que não? Tem pessoas que não têm Deus. Irmãos, vai ruir, um dia vai ruir, porque a Bíblia não mente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, ele mostra esta ilusão humana, que é a ilusão de construir sem Deus, e muitas vezes essa ilusão adentra até as famílias da igreja. A segunda ilusão que ele apresenta aqui é a ilusão de proteger sem Deus, né? Aqueles que acreditam que pode sim haver uma proteção segura dentro de casa, na sua família, ao redor da sua família, e sem Deus. Sem Deus, quando o próprio apóstolo Paulo, ele declara que toda boa proteção provém do Senhor, não é? Os seus anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem, não é? Então, o leão da tribo de Judá, ele que está ao nosso redor, né, nos protegendo daquilo que está ao nosso derredor. Então, não existe, né, uma ilusão acreditar que a nossa família, que o nosso lar será protegido, né, será guardado, se não for pelo Senhor. E a terceira ilusão que o salmista aqui apresenta, Salomão apresenta, é a ilusão de conquistar sem Deus, de adquirir provisão sem Deus. Mais uma vez, volto a repetir, não estou falando de questões materiais nem físicas, assim como eu creio que Salomão também não estava falando disso. A provisão aqui é outra, é outra. Muitos lares podem ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Tem tudo daquilo que os olhos podem ver, mas não tem nada daquilo que só o Espírito alcança. Não é? Então a família pode ter conforto, e muitas são assim, e ainda assim ser vazia. Não é verdade? E ainda assim ser vazia. Sejamos sinceros, quantas vezes nós olhamos para a nossa própria casa enquanto cristãos e falamos assim, não nos falta nada, e ao mesmo tempo a gente olhou, e por que está faltando tudo? E esse tudo nós entendemos o que é, não é? E a gente até diz assim, eu daria tudo o que eu tenho para simplesmente encontrar a paz de espírito, né? Quantas famílias muitas vezes não declaram isso? Então, a família pode ter conforto e ainda assim viver vazia, pode ter, prestem atenção, rotina religiosa. Vou repetir. Podem ter rotina religiosa. Pastor, o que é rotina religiosa? Você está vivenciando uma agora, nesse momento. Se chama culto dominical, culto da família, no nosso caso, escola bíblica dominical, que é uma rotina. Todos os domingos nós estamos aqui, às 9 horas da manhã, é uma rotina. Vir ao culto é uma rotina. Ouvir o sermão é uma rotina. Para alguns virou rotina, inclusive, estar em casa. E aí gostaram dessa igreja, que tem uma ministração, todos os domingos, e liga e assiste a live. É uma rotina. Pode ter uma família, uma rotina religiosa e ainda estar espiritualmente distante. Né? Isso pode acontecer e muito. Uma família pode ter sucesso financeiro e mesmo assim está o quê? Emocionalmente quebrada. E esse emocionalmente, por muitas vezes, infelizmente, é afetivamente quebrada, não é? Não há afeto. Não há afeto ali no seio familiar. E aí, para nós concluirmos então essa nossa introdução, eu quero aqui apresentar então quais seriam os maiores danos de uma família que não tem Deus no centro, de uma família que não tem Deus como o edificador desta casa, uma família que não tem Deus ali de fato como o centro do seu lar, da sua casa, da sua residência. Então eu quero apresentar pelo menos 5 danos que uma família pode sofrer sem Deus no centro. Primeiro dano que essa família pode sofrer é que os relacionamentos serão sustentados apenas por interesse. Apenas por interesse, né? A gente se mantém junto enquanto família, a gente se mantém junto enquanto casal, a gente se mantém junto enquanto filhos e pais, por causa de interesses, né? Então, são, por exemplo, aqueles filhos
que crescem já com o pensamento de, quando eu me tornar maior, eu quero casar, ou eu quero ter autonomia, conquistar poder aquisitivo, mesmo solteiro, para morar só, para sair de casa. É o interesse, né? Ele não vai fazer isso porque ele quer formar uma família também. Ele vai fazer isso por interesse. Então, os relacionamentos são sustentados por interesses. E quando se fala em relacionamento conjugal, e aí pronto, né? Rola muitos interesses. Inclusive, por exemplo, às vezes há casais crentes, né, que estão se relacionando. Enquanto marido e mulher, né, e ali são cônjuges, estão casados, se dizem crentes, mas estão se relacionando apenas por interesse, porque Deus não está no centro dessa família. Qual é o interesse? O interesse de tipo, se nós acabarmos, se nós nos separarmos, não é interessante fazermos isso, porque vamos levantar muita vergonha contra a nossa casa, contra a nossa própria vida. Então, há uma vergonha, há um medo, inclusive, vive-se, inclusive, uma vida muito falsa, né? Muito falsa, muito hipócrita, no sentido de demonstrar algo publicamente e ser outra coisa internamente. Então, esse é o primeiro dano, de Deus não estar no centro do lar, no centro da família, relacionamentos sustentados apenas por interesse. Em segundo lugar, o segundo dano é que os pais, eles podem estar presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Este é um segundo dano, né? Podem até ser pais que ali estão presentes, chegam junto, trabalham, são os mantenedores da casa e trabalham muito, se esforçam muito, dão a melhor escolaridade para os filhos, exercem ali ao máximo, né, a sua obrigação, a sua responsabilidade, faz hora extra, corre atrás para colocar o pão sobre a mesa e é presente fisicamente, né, esses pais são presentes fisicamente, mas totalmente ausentes espiritualmente. E por quê? Porque Deus não é o centro desta casa, deste lar. Ok? O terceiro dano é que os casamentos, eles passam a ser dirigidos pelo ego. É pelo ego, né? É aquilo que eu penso ser melhor para mim, aquilo que eu penso ser o correto, não há de maneira alguma, não é aquela intenção do cônjuge ou dos cônjuges de refletir sobre o que o outro diz, né? Abrir mão, ser mais flexível, né? E literalmente ali renunciar, muitas vezes, aos seus próprios interesses em favor do outro. O casamento passa a ser dirigido pelo ego, justamente porque não está sendo dirigido por Deus. O quarto dano, e esse aqui é um dos mais assim perigosos, né? Acredito eu, é o tipo de coisa que eu só posso vivenciar espiritualmente. Eu particularmente não vou vivenciar isso como vocês vivenciam, né? Ou podem vivenciar. Esse quarto dano, filhos criados para o sucesso, mas não para a eternidade. Esse é um dano terrível, que famílias que não têm Deus no centro podem sofrer. Podem sofrer. Porque aí começam a criar os filhos para o sucesso, né? E volto a repetir, dentro da responsabilidade do pai e da mãe, se exerce com afinco, né? Às vezes de noite e de dia, com horas extras, correndo, né? Lutando para dar a escolaridade que às vezes o próprio pai e a própria mãe não teve. E aí, não é, investe muito nisso. Às vezes, nos dias atuais, principalmente, os filhos, né, passam o dia todo na escola, né? Manhã, almoço na escola, tarde, está lá, se esforçando muito e tem que estudar. Você tem que ter sucesso, você tem que ser alguém na vida. E aí, meu sonho, né, ver meu filho como um advogado, seja lá o que for, um médico, seja lá o que for. Então, se luta muito para que os filhos alcancem sucesso nesta vida, mas não se luta pela eternidade dos filhos. E esse é um dano terrível que uma família sofre quando Deus não é o centro. Quando Deus não é o centro. É terrível. Muitas vezes é uma semeadura que não se enxerga o mal enquanto se está semeando. Mas quando colher o fruto lá na frente, aí vai se perguntar onde foi que nós erramos.
lá na frente, quando colher o fruto, né? Então, os filhos criados para o sucesso, mas não para a eternidade. E, em quinto e último lugar, para mim, um outro dano que uma família sem Deus no centro sofre é que os lares, eles ficam cheios de coisas, mas obviamente vazios da presença de Deus, né? Então, tem muita coisa dentro desse lar, e essas coisas, leia-se, coisas materiais, coisas físicas, coisas que se compram, mas por muitas vezes são coisas que não são materiais, né? É um lado emocional todo truncado, é um lar que é cheio de orgulho, de avareza, de luxúria, de rebeldia, mas vazio totalmente da presença do Senhor. Então, esses são os 5 maiores danos de uma família sem Deus no centro. Ok, pastor, então depois desta introdução, o que fazer então? Então, qual é a solução? O que o Senhor nos aconselha? E eu prefiro jogar a responsabilidade para a palavra do Senhor. O que a palavra de Deus nos aconselha de maneira mais direta? O que Salomão, então, ele nos direciona? Qual é o toque que este homem, que eu creio vale a pena nós ouvimos, afinal de contas, um homem sábio, o que ele nos direciona a fazermos, então, para que Deus seja o centro? Como podemos estabelecer Deus no centro do lar, Deus no centro da família? Não vale a pena aqui nós discutirmos, será que na minha casa Deus está no centro ou não? Não vale a pena. Não vale a pena. Simplesmente, se você acredita que está no centro, permaneça então fazendo essas coisas de maneira prática, que eu vou citar aqui em rápidas palavras. E se você não está, comece a fazer, porque são todas as 3 coisas muito simples, muito práticas e que estão aqui diretamente listadas no texto. Então, como podemos estabelecer Deus no centro do lar? Em primeiro lugar, pondo-o como a base, né? Pondo como a base. Deus não quer estar no centro do lar, no meio da sala. Não é isso que Ele quer. Ele não quer estar no meio da sala. Ele não quer ser só um visitante. Ele não quer estar no meio da sala. Ele não quer ser uma figura ali, que seja aquele destaque, né? Como se fosse um objeto. Vamos colocar ele aqui para iluminar. Não, Deus é raiz. Ele quer estar na base. Ele quer ser a fundamentação. É isso que Ele quer. Ele não quer estar na parede. Ele não quer estar pendurado, ele não quer estar no teto, ele quer ser a base, o chão, a rocha. Ele quer ser a fundamentação, ele quer ser o alicerce, ele quer ser a coluna, né? Deus, ele quer e pode ser a coluna da nossa casa, a fundamentação da nossa residência. Olha o versículo 1 e a parte A, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí eu pergunto, o que seria tornar Deus fundamento, base da nossa família? O que seria isto? O que seria isto? Será que seria, como eu vi há poucos meses atrás, uma famosa influencer, uma pessoa que tem canal no YouTube, canais no Instagram, e essa pessoa, em visitas a igrejas ditas evangélicas, ela estava construindo uma grande mansão e ela gravou um vídeo dizendo assim: nós fazemos questão, olha o que nós fazemos aqui para que Deus proteja a nossa casa. Aí toda a área, todo quarto, né, toda sala da grande mansão que ela estava construindo, então ela e o marido dela pediram para fazer um buraco no meio e eles compraram várias Bíblias. Aí abriram cada Bíblia, numa determinada passagem bíblica, colocava lá dentro e enterrava, porque Deus vai sustentar a nossa casa. Irmãos, é isso, eu estou ficando doido. Isso não se chama superstição, é isso? Não, eu na minha estante, olha, Deus, Ele sustenta a minha casa, porque na nossa casa nós temos um altarzinho. Fiz questão de construir um altarzinho no cantinho, lá a gente deixa uma Bíblia aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, é os de praxe, né? Coloca, ela chega a ficar amarelinho, a Bíblia, né? Fica, depois de 2, 3 anos, dá trabalho de fechar, que ela faz, mas está protegendo. Irmãos, é isso. É isso. Bem, segundo a própria palavra, não.
Segundo o Salmo 119, versículo 105, lá diz que lâmpadas para os meus pés é algo bem específico. E que algo específico é este? É o que é? Lâmpada para os meus pés. O que? A tua palavra. A tua palavra. E luz para os meus caminhos. Lembra lá? Cântico de romagem. A família está caminhando. Então nós vamos caminhar pisando sobre o quê? Não é literal, né, irmãos? Pisando sobre a palavra de Deus. Ela é o nosso sustento. Imagine que a vida, ela é tomada por abismos. Imagina agora, está chovendo, está alagado aqui, ó, de frente da rua da igreja. Estou vendo assim um espelhinho d'água. Se você sair agora e pisar, você vai se molhar. Mas não, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Espiritualmente falando, Deus vai colocando a palavra sobre os nossos pés. A gente não vai se molhar, a gente vai caminhando por sobre ela. Lembra lá na época do cavalheirismo, quando a mulher estava caminhando com o homem e tinha uma poça d'água, o homem tirava o seu casaco, né? Botava sobre a poça d'água e ela passava, não é? E aí não sujava os seus pés. É isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí Jesus, volta a repetir, muito mais sábio do que Salomão, ele tornou isso muito mais claro, mostrando em que lugar deve estar a palavra de Deus. Isso é por Deus como base. Abra lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que eu tenho certeza que eu já vinha falando tudo isso, e quem é ligado em Bíblia já estava pensando nesse texto. Mateus capítulo 7, 24. Primeiro, eu gosto muito da nomenclatura deste bloco. Na minha versão tem aqui os dois fundamentos. Porque é tipo, são dois fundamentos, um bom e um ruim. Deus não é o único fundamento. A sua casa vai estar fundamentada sobre algo. A sua casa vai ter por base alguma coisa. Se é bom ou não, aí esse é o detalhe. Se é Deus ou não, aí é o detalhe. Mas serão sempre dois fundamentos, ou um ou o outro, e não os dois ao mesmo tempo. Então, Jesus Cristo vai dizer, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Perceba que é o homem que a edificou, mas ele edificou sobre o quê? Sobre a palavra. A palavra é o centro, é a fundamentação, a palavra é a base. A palavra é Deus. É Deus. Aí foi em vão? Não. Olha só o 25. Caiu a chuva. Porque cai, viu? A chuva cai sobre todos. Sobre os prudentes e imprudentes. A chuva cai sobre os pobres e ricos. A chuva cai sobre os crentes e descrentes. Está chovendo agora, irmãos. Está chovendo. Está chovendo aqui na igreja, está chovendo no vizinho, está chovendo ali do lado. Está chovendo numa região, chove sobre todos. Não fica uma clareirazinha aqui no nosso meio, nos protegendo da chuva. Está chovendo sobre todos, ok? Então, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? A palavra, meus irmãos. É a palavra. A palavra. E detalhe, não é a palavra enterrada, é a palavra praticada, porque ele deixa bem claro, aquele que ouve estas minhas palavras, ele não é a enterra, coloca no meio da sala enterrado, mas e o que? E as pratica. Por outro lado, versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre o quê? A areia, mas tem fundamentação. Qual é a fundamentação? A areia vai ruir. Pode ficar em pé por um tempinho. Você vai para a praia com os seus filhos, você compra ali aqueles baldezinhos, pode até construir um castelinho de areia. Em algumas regiões você vai, tem lá verdadeiros artistas na praia, fazendo verdadeiras obras de arte. Já viram o que eles fazem com a areia? É lindo. Vai no outro dia, volta lá para você ver como é que está. Depois de uma maré alta, depois de uma noite de maré alta, vai ver como é que está a obra? Vai ruir, não fica. Não foi feito com cimento, com concreto, com algo que seja resistente. A areia é fundamentação, mas é falho. Algo que foi que aconteceu no 27, caiu a mesma chuva, eram vizinhos. Caiu a mesma chuva, transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos, deram com ímpeto contra aquela casa.
E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porque o desemprego vai vir na casa do crente e do descrente. A doença vai vir na casa do crente e dos crentes. Não é? As lutas dessa vida vão vir na casa do crente e do descrente. Qual é a diferença? A diferença é quem está fundamentado sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Então, não há segredo. Em primeiro lugar, como podemos estabelecer Deus no centro do lar, pondo como base. E o que é colocar Deus como base, como fundamentação? É ler a sua palavra, ouvir a sua palavra e praticá-la. Praticá-la. Porque esta palavra é luz para os nossos caminhos. Posso ouvir um amém? Você crê nisso mesmo? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em segundo lugar, como podemos estabelecer Deus no centro do lar? Em segundo lugar, confiando na sua proteção. Eu não estou perguntando se você acredita que Deus é protetor. Percebeu? Eu não estou perguntando se você acha que realmente Deus é a melhor proteção que existe. Percebeu? Eu estou apenas direcionando. Confie na proteção dele. Confie. Né? Se ele é o teu protetor, então confie. Deus, ele pode ser a tua proteção. Olha a parte B do versículo 1 ainda. Ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela. O grande problema é que por muitas vezes, como Deus, ele não é o centro, então como que ele vai proteger, não é? Se ele fica pelas beiradas. E aí eu me lembro muito do Apocalipse capítulo 3, em especial a partir do versículo 15, uma das cartas das 7 igrejas que Jesus envia, e ele envia ali para uma igreja chamada Laodiceia. Para Laodiceia. E ele diz no versículo 20 assim, ó, seria o próprio Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Ele diz para essa igreja, olha, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está na porta de uma igreja e ele está batendo do lado de fora, o que significa? Que é uma igreja de Jesus. Olha que coisa interessante. Sem o quê? Sem Jesus. Uma igreja de Deus sem Deus. Por quê? Porque ele está do lado de fora. Não deixa de ser igreja. Não deixa de ser alguém, ou pessoas aqui nesse caso, que conhecem a ele, mas segundo ele, apontou do lado de fora. E ele disse para a igreja, perceba que ele não diz, eis que estou à porta de um clube, eis que estou à porta de um prostíbulo, eis que estou à porta da casa do ímpio. Aí a gente ia soltar fogo, a gente está vendo, a gente está vendo. Não, irmãos, para nossa vergonha, eis que estou à porta de uma igreja. Essa igreja de Deus não tinha Deus por centro. Já pensou? Que loucura isso. Perdeu o cerne. Já pensou? Imagina a minha casa. Imagina a nossa família. Também podemos ser uma família que Deus está do lado de fora. Então, que proteção haverá? Ainda em Apocalipse 3, para Laodiceia, antes de dizer, eis que estou à porta e bato, ele disse, olha, eu conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. E aí, quantas famílias que não é nem fria nem quente na igreja? Não é nem fria, é morna. No que Jesus Cristo diz, estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu não sei você, mas para mim, café morno, purgante, sopa ali fria assim, purgante, gelada, nem me mostre, eu quero quente, pelando, ainda que demore mais para tomar a sopinha, né? A gente vai soprando, mas é assim que presta. Sopinha quente, café quente. E Jesus, não, Laodiceia, da igreja que ele estava do lado de fora, você não é nem frio, nem quente, é morna. Aí ele, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer? Eu estou aqui na porta, o que eu posso fazer? Está a luta acontecendo aí dentro da sua casa, da sua família, né? O sangue está dando na canela, relacionamento sendo quebrado, xingamentos, luta, rebeldia.
Marido contra esposa, esposa contra marido, Jesus na porta. O que eu posso fazer? Eis que estou à porta. E eu estou batendo. Porque você não é nem frio, nem quente. 17. Essa igreja dizia assim, olha, Jesus Cristo diz, olha, você vive dizendo, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Quantas famílias se dizem evangélicas, vivendo crises de relacionamento, crises de afeto, crises emocionais, rebeldia, um monte de coisa terrível, Jesus na porta, e você vai lá e fala, a pessoa diz assim, não, mas eu sei, estamos bem, estamos em paz, estamos tranquilos, deixe quieto. Às vezes a esposa, geralmente é mais mulher que passa por isso, geralmente é mais mulher, diz assim para o marido, a gente precisa de um conselheiro, vamos procurar o nosso pastor. Não, não precisa, a gente se resolve. É Jesus dizendo, você diz que é rico e abastado, você diz, você está dizendo aí que não precisa de nada. A Jesus diz, mas você não sabe, você é um infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Jesus pega pesado, meu amigo. Não é você está enganado. Você é infeliz, miserável, pobre, cego. Mas diz o quê? Não, está tudo bem. Aí é quando ele vai lá e declara, eis que estou à porta e bato. Se alguém, marido, olha o apelo de Jesus. Se alguém, aqui foi para uma igreja, eu estou transferindo para a família, não é? Se alguém dentro dessa família, alguém, uma pessoa. Ele não disse a igreja toda, ele disse se alguém. Começa por um. Começa por um. Ele está muito difícil, esposa? Começa por você. Ela está muito complicada, marido? Começa por ti. Os filhos estão muito rebeldes? Começa por você, pai, mãe. São os pais que estão dando trabalho? Começa por você, filho. Se alguém ouvir a minha voz. Que às vezes o barulho é tão intenso dentro de casa, como às vezes é tão intenso dentro da igreja, que a gente não ouve a voz de Jesus, que ele não só bate, ele está falando, Abraão. Já pensou? Ele não está só batendo, ele está falando, Abraão. Eu estou aqui do lado de fora, Abraão. Abraão. Se alguém ouvir a minha voz, aí ele diz, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Precisa de um só. Pode começar por um. Aí sim, você vai demonstrar, eu confio na tua proteção, Senhor. Na tua proteção. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no meu Deus. É no Senhor que eu confio. Então, como podemos estabelecer Deus no centro do lar? Pondo-o como base, através da sua palavra, e em segundo lugar, confiando na sua proteção. E em terceiro e último lugar, como então podemos estabelecer Deus no centro do lar? Em terceiro e último lugar, recebendo da sua provisão, né? Deus, ele pode ser o nosso provedor, né? Ele pode ser o nosso provedor. No versículo 2, o salmista disse, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Esse repousar à tarde é começar a trabalhar muito cedo e, sabe, aquela hora extra. Eu vou até tarde da noite, porque eu tenho que prover. Então será inútil. Levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aí ele declara, aos seus amados, ele dá. Enquanto fazem o quê? Dormem, meu amigo. É o famoso Deus proverá, não é? Deus, ele pode ser a sua provisão, se ele for o centro no lar. Então, recebendo da sua provisão. Então, o Salmo mostra que famílias permanecem, né? Porque o nosso tema é, quando Deus é o centro, a família permanece. Então, esse Salmo 127 mostra que famílias permanecem quando entendem que tudo pertence primeiro a Deus.
e aí o Senhor, então, se torna o centro. Amém, igreja? Então, como podemos estabelecer Deus no centro do lar? Pondo-o como base, confiando na sua proteção, recebendo da sua provisão. Se já está assim, bênção. Se pode melhorar, melhore. Se não está assim, faça. A sua família pode ser totalmente transformada se você colocar em prática 2 versículos da palavra do Senhor, do Salmo 127. Se você praticar esses 3 conselhos para a sua vida, não é? Ponha-o como base, confie na sua proteção, receba da sua proteção. E comece do princípio mesmo, né? Como pondo como base, então, por meio da palavra, leia a palavra, reflita na palavra, coma desta palavra e pratique esta palavra. E aí, para nós finalizarmos, eu quero apontar aqui, irmãos, para algo que não se atina muito neste capítulo, né? Algo que não se percebe muito, e aqui eu vou finalizar. O que é que não se percebe muito aqui? O que é que não se atina muito bem neste capítulo? A gente até sabe, decorado, a gente até recita isso, mas eu julgo que por muitas vezes nós recitamos de maneira errada. Porque aqui não é uma palavra total para todos. Ok? Aqui não é algo que pode ser visto como algo generalizado. Afinal de contas, todos. Para todos os que geram filhos. Não, irmãos, não é. É a segunda parte deste capítulo. Diz que esse capítulo é dividido em 2 partes. Então, o versículo 1 e o versículo 2 falam sobre isso, sobre colocar Deus no centro. Nesses 3 aspectos que nós aqui levantamos, naquelas 3 ilusões apresentadas por Salomão. Ok? Aí ele trata sobre isso, aí o capítulo 3 tem uma quebra e ele começa. Herança do Senhor são os filhos. Ok? O fruto do ventre, seu galardão. Aqui eu quero fazer destaque para 2 palavras, herança e galardão. Tá bom, irmãos? O 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, de maneira muito clara, logo depois aqui, nos versos 3, 4 e 5, o foco muda, né, para os filhos. Então, a primeira parte do capítulo fala ali aos pais, aos mantenedores, né, aqueles que geraram. E essa segunda parte muda o foco e fala dos filhos. E perceba que os filhos aqui, eles não são apresentados como sendo um peso. Eles não são apresentados como sendo um acidente. Foi um acidente, a gente nem esperava. Um acidente de percurso. Não são apresentados aqui como uma conquista pessoal. O meu sonho era ser mãe, o meu sonho era ser pai. Mas são apresentados aqui como 2 coisas muito específicas. A primeira delas, como herança do Senhor. Não é isso? Herança do Senhor são os filhos. São os filhos. Agora, perceba que os filhos como herança são apresentados como consequência da centralidade de Deus no lar. Todos os filhos são herança do Senhor? Eu afirmo que não. Os filhos são herança do Senhor quando são gerados em um lar em que Deus é o centro. Isso é consequencial. E a grande prova aqui, irmãos, é o não por acaso o uso da palavra galardão, que fica muito mais claro no versículo 3, o fruto do seu ventre. Do ventre de quem? Daquele ou daquela, claro, que é o Senhor quem edifica a casa, que é o Senhor quem é a base, que é o Senhor quem provê, que é o Senhor quem protege, que é o Senhor que é o centro. Herança do Senhor são os teus filhos. E ele deixa bem claro, o fruto do ventre é seu galardão. Porque o que é um galardão, irmãos? Galardão
é um prêmio, é uma recompensa. Quando ele diz que os filhos, para estes, são um galardão, ele está dizendo assim: eu vou recompensar você. E isso aqui para mim explica muita coisa. Explica, por exemplo, as muitas famílias disfuncionais que nós temos hoje no planeta Terra, às vezes formadas por pessoas do mesmo sexo, que geram filhos, que às vezes engravidam. Aí é herança do Senhor? É galardão? Não, irmãos, não pode, né? Filhos que nascem fora do casamento, é herança do Senhor? É uma recompensa, galardão? Claro que não, irmãos. Agora, preste muita atenção. Assim como nós nascemos desprovidos por Deus, e através do sangue de Cristo, pela conversão e a justificação pela fé somente, nós enfrentamos um novo nascimento e temos nossa vida transformada, obviamente, que qualquer filho também pode se tornar, no decorrer da história, é óbvio, numa bênção do Senhor. Mas aqui, apresentado por Salomão, herança do Senhor, o galardão é uma recompensa daquele ou daqueles que colocaram Deus como centro ali da sua casa, da sua família, do seu lar. E aí ele apresenta coisas maravilhosas. Nas mãos desses pais crentes, que Deus é a base, que a palavra é a base, que Deus é a provisão, que Deus é a proteção, que Deus não é apenas um objeto dentro do lar, mas Ele é ali a fundamentação do lar. Na vida destes, os filhos serão como flechas na mão de um guerreiro. E aí eu acredito que vai fazer toda a diferença. Segundo ele, este homem vai encher a sua aljava dessas flechas. Ele diz que esse homem não vai ser envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu já passei por situações, eu não tenho filhos, já passei por situações que eu já pensei assim: nossa, se eu tivesse agora uns 3 filhos aqui do meu lado, eu me sentiria mais forte nesse momento. Eu teria mais proteção. Se não fosse só eu e Jane, eu teria mais proteção. Agora também, por outro lado, irmãos, se Deus não for o centro da minha casa, eu podia ter 20 filhos. 20 filhos. 20 filhos, que eu digo para a Jane, eu temo às vezes a nossa velhice. Se eu morrer, você fica só. Você não tem um filho para cuidar de você. E ela diz: mas eu poderia ter 5 e nenhum deles cuidar de mim. É verdade. Cadê a herança? Cadê o galardão? Você entende o que eu estou dizendo? Você entende? Inclusive, irmãos, é para a gente abrir o olho. A gente não deve celebrar. A gente deve cuidar. A gente deve orar. A gente deve, inclusive, amar. A gente deve, inclusive, criar da melhor maneira possível filhos que não nasçam num lar funcional, por meio do casamento. Mas cuidado, a gente não pode celebrar. A gente não pode celebrar. É herança do Senhor. O meu filho nasceu fora do casamento. Um galardão. Deus está recompensando o pecado. Aí, meu filho, vamos rasgar a Bíblia, porque dá tilt aqui. Para mim, Salomão deixa muito claro, é algo consequencial. Consequencial. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Seu galardão. Aí sim, os filhos serão essa bênção, porque, antes de tudo, os seus pais firmaram a sua casa na rocha, que é a palavra, praticaram esta palavra, e aí sim houve a proteção, houve a provisão do Senhor. Que Ele então nos abençoe, que em Cristo Jesus você atente para esta palavra simples e direta, que o Salmo 127, citado e recitado por todos nós, ganhe uma nova configuração no nosso coração e possamos praticar. Como podemos estabelecer Deus no centro do lar, pondo como base, confiando na sua proteção e recebendo a sua provisão. Que Ele nos abençoe.